você aí de casa, agora pare e presta atenção comigo. E no mercado não tá fácil, né? Olha, gente, tem que fazer lista e levar papel e caneta para ficar somando e fazendo contas. Afinal, a gente está vivendo aí um período de inflação, o que acaba aumentando o preço de tudo. Só que além de estar tudo caro, tem uma lista que, digamos, é o top 10 do terror. Olha, e se eu digo terror, é porque tem aí os produtos que tiveram um reajuste maior. E olha só, beterraba, tomate, cenoura e até os ovos. Será que tem como a gente substituir esses itens por outros mais baratos? Como eu não sei te responder e também quero saber, a gente vai conversar com o Maicon Costa para explicar para a gente. Boa tarde, Maicon. Tá aí no supermercado. Já tô sabendo até que você até montou um carrinho para poder ilustrar para a gente aí como poder fazer as contas no mercado. Boa tarde. Olá, Keltrin, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, eu cheguei aqui cedinho, dei uma volta pelo supermercado, fiz aquela pesquisa de preço que a dona de casa sabe muito bem que é importante na hora de economizar e a gente separou aqui alguns itens. Dá uma olhada no nosso carrinho aqui, ó. Esses itens estão bem baratinhos, cada um deles está custando menos de R$4. É opção para você economizar. Mas antes da gente falar dessas substituições, eu quero que você de casa acompanhe uma arte que a gente fez para ter uma ideia dos aumentos nesses produtos. Por exemplo, a beterraba teve mais de 13% de aumento. A batata inglesa também mais de 13%. O tomate e a melancia mais de 9%. O morango também mais de 9%. O alface 8% de aumento. Os ovos vermelhos 7%. A cebola de cabeça 4%. O músculo bovino e a barra de cereal também 4%. Com tanto reajuste, tem que pesquisar o preço e tem que fazer o quê? A substituição. Por isso que eu convido a Tati, que é nutricionista, vem para cá, Tati, conversar com a gente. Como que a gente pode fazer para substituir esses itens? Por exemplo, a gente viu aqui a batata inglesa que está pesando no bolso do consumidor. Faz o quê? Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Então, a batata é um item assim que é unânime na mesa do pessoal, né? O que a gente tem que pensar? A batata é o quê? A batata é um tubérculo. Então, o que é mais próximo aí, principalmente para o paladar do pessoal e até para ter a diversidade na mesa? Aqui, ó, um exemplo disso é uma outra variação da batata, que é a batata doce, né? Aqui está custando R$ 2,39, ou seja, dá para substituir. Bacana. Tranquilamente. E ela é um alimento muito versátil. Você consegue fazer preparações doces, preparações salgadas, você consegue fazer em formato de purê, em formato de batata frita, né? Então a gente tem aí uma gama bem interessante com a batata doce e ela pode ser um alimento para a família toda. Aqui no nosso carrinho tem os itens que eu falei no início, menos de R$4 a gente consegue economizar bastante. O que a gente separou aqui? Pode falar pra gente. Então, o que a gente tem que pensar para primeiro ponto para economizar? A gente precisa fazer uma programação, a gente precisa se organizar antes de irmos ao mercado, né? À feira, ao mercado, enfim. E principalmente focar naqueles alimentos que são a safra do mês. Então aqui a gente tem alguns alimentos da safra do mês, por exemplo, né? O abacate. Agora, mês de março, é o mês do abacate. O abacate tem uma gordura excelente. Então, ele pode estar no nosso prato, tanto na versão salgada quanto doce. Quando a gente olha lá a beterraba, por exemplo, que apesar de ser o alimento da safra, assim como a batata, ela teve um aumento devido a chuvas e tudo mais. A gente pode tranquilamente ter aí aqui, a abóbora, tá? Essa abóbora aqui você pode cortar, você pode congelar, você pode fazer em formato de purê, você pode fazer com frutos do mar, com carnes, frango, ovos, então... É interessante a versatilidade, até na moranga fazem alguma coisa assim, né? Camarão na moranga, claro que o camarão vai estar caro, mas dá para fazer muita coisa na moranga. Dá para fazer muita coisa na moranga e dá para congelar o que sobrar, nada se desperdiça hoje em dia, né? E é algo muito interessante também para a gente aproveitar os itens inteiramente, muitos deles até com casca, evitar esse desperdício. Exatamente. A gente tem aqui um exemplo lá no final, que é o abacaxi, que é uma fruta da estação e a gente utiliza ele totalmente, porque a gente consegue fazer um chá, um suco da própria casca, comer a polpa. Então, nada se desperdiça do abacaxi, por exemplo, né? Você separou aqui também pra gente um cereal aqui, né? Uma espécie de cereal. Isso aqui também dá para economizar, dá para substituir, é interessante na alimentação? Esse aqui, eu separei aqui uma aveia, que a gente pode comprar ela a granel ou embalada dessa forma. A aveia é um cereal riquíssimo nutricionalmente, porque ele tem
muita fibra, né? Então o trato gastrointestinal, o intestino excelente, ele é uma excelente fonte de magnésio e a gente pode utilizar a aveia como um coringa para quê? Para deixar aquele bolinho de carne mais com mais sustância, vamos dizer assim, né? Antigamente muita gente utilizava o pão, né? O pão dormido, o pão amanhecido, mas Esse é mais saudável. esse é muito mais saudável, tá? Você falava dos itens da época e eu observava aqui, passa pro lado de cá para o Glad poder mostrar pra gente. Todos esses aqui com preços bem atrativos. Esse, por exemplo, aqui, ó, o alho a granel, R$ 1,85. Isso, a gente tem que cuidar, porque muita gente diz assim, olha, eu não gosto de um alimento A ou B. Será que a gente está temperando bem esse alimento para deixá-lo mais saboroso? Então aqui, alho, mas a cebola está muito cara, então vou utilizar mais o alho. O alho poró, ele também é um alimento da estação e a gente tem que também cuidar quando a gente olha só o aumento percentualmente, porque às vezes percentualmente o alimento aumentou bastante, só que ele em valor absoluto ele ainda continua cabendo no bolso. Mas a gente precisa, assim, abusar dos temperos naturais. Para a gente finalizar, Tati, pesquisa de preço é importante para economizar, né? Porque a gente está vendo aqui uns precinhos bem atrativos, mas se a gente pesquisar, às vezes encontra até mais barato. Sim, por isso que é importante a gente se planejar, né? Planeja qual vai ser a alimentação da família da semana. Dê preferência para os alimentos da estação e para aqueles que você consegue reaproveitar. Reaproveitar desde a casca ou aqueles que você consegue congelar realmente, né? A batata inglesa é um alimento que congelado, depois de descongelá-lo, não fica tão atrativo assim. Mas uma abóbora fica excelente. Então é isso aí, se programar. Tati, muito obrigado pelas suas dicas. Vou pegar o meu carrinho aqui, Keltrin, vou continuar aqui pelo supermercado para ver se eu consigo substituir mais alguma coisa e economizar, porque olha, com esses aumentos, tem que fazer isso mesmo, substituir e pesquisa de preço. É contigo no estúdio. Obrigada, Maicon. Adorei as dicas. Transmita para a Tati também, porque ela não apenas trouxe dicas de como economizar, mas também como a gente incorporar esses alimentos nas nossas refeições. Super dicas, eu já sigo, vou aproveitar mais algumas que ele trouxe.